pessoal, então hoje nós vamos falar na nossa matéria de língua portuguesa em número e gênero do substantivo. Então nós já falamos de tipos de substantivos e vamos continuar falando, né? Na aula passada nós falamos sobre os artigos definidos e indefinidos, e na aula de hoje nós vamos falar sobre número e gênero do substantivo, que vão ser essas coisas que sempre vão acompanhar o substantivo, o artigo, e o substantivo em si, o adjetivo, né? Então esse substantivo, ele vai ter que concordar sempre com alguma coisa, e esses elementos existe aquela concordância que tem que haver entre si. Então, quando eu falo de número, eu estou falando de singular ou eu estou falando de plural. Então, quando eu falo de número, eu falo de singular ou plural. Quando eu falo de gênero, aí eu estou falando de feminino ou masculino. Então, o que o livro vai dizer pra gente? Os substantivos masculinos são aqueles a que podemos antepor o artigo o ou os, né? E o feminino são aqueles que a gente vai antepor o artigo a ou as, né? Então, sempre o meu substantivo vai ter que concordar com o meu artigo ou o meu artigo concordar com o meu substantivo. Então, em relação a gênero, eu falo feminino e masculino. Em relação a número, eu falo singular ou plural. Aqui eu posso até apagar e deixar aqui só o a e o o, porque na verdade esses artigos aqui para mim, no plural, ele vai entrar aqui, os e as. E aí ele dá exemplos pra gente. Quando eu digo a palavra médico, eu digo aqui, se é terminado com o, automaticamente eu sei que é masculino, então eu uso o artigo o médico. Se eu falo médica, é feminino, então eu utilizo o artigo a, para poder caracterizar que é do gênero feminino, tá? E aí, em questão de número, se eu digo médicos, eu uso os médicos. E se eu digo médicas, eu uso as médicas, tá? Então, são esses os exemplos que o livro vai dar pra gente, né? Em português, existem dois números gramaticais, singular e plural, que eu já falei para vocês. Então, o singular vai ser um ou um grupo de seres só, enquanto o plural indica mais de um. Então, toda vez que eu falar no singular, eu não utilizo o S. Quando eu falar no plural, aí sim eu utilizo a letra S no final. Tá bom? Agora você vai responder o exercício do livro. Número 1. Em relação ao número, como os substantivos podem variar? Em relação a número, qual a variação que eles têm? Número 2. Em relação ao gênero, como que eles podem sofrer variação? Número 3. Sublinhe os substantivos que são femininos. E número 4. Sublinhe os substantivos que são masculinos. Lembre-se de sempre prestar atenção no enunciado, tá, pessoal? Número 5. Observe as terminações dos substantivos e forme o plural corretamente. Então, você vai formar o plural de máquina, jabuti, rosa e panela. Então, a gente viu que quando a gente vai fazer o uso do plural, é só a gente acrescentar
geralmente uma letrinha, né, uma consoante no final da palavra. E agora, as palavras terminadas em R ou Z. Quando eu tenho a palavra colar, como que ela vai ficar no plural? Quando eu tenho a palavra dólar, luz e raiz. Então eu vou finalizar agora não com umas letras só no final, mas eu vou acrescentar duas letrinhas juntas, tá bom? Número 6, de acordo com o gênero do substantivo, complete os espaços. Então você vai analisar o seu substantivo, se ele for feminino, você completa com o artigo A. Se ele for masculino, você completa com o artigo O. Número 7, assinale a única opção em que apresenta um substantivo no singular. Então os demais estão todos no plural e você vai marcar um X naquele que representa o substantivo que está no singular. E no número 8, indique o grupo de substantivos que só admite o artigo O. Então é aquele grupo de substantivos que são todos masculinos. Tá? Então você vai analisar cada letra, da letra A até a letra E, e todos aqueles que tiver todas as palavras no gênero masculino, você vai marcar um X, porque só neles que eu posso utilizar o artigo O. Tá bom, pessoal? Assim que vocês finalizarem, não esqueçam de colocar uma foto na plataforma. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá? Que eu vou estar sempre colocando as correções, geralmente de matemática, que a gente precisa de trabalhar um pouco mais, de português, outras matérias. Eu coloco às vezes só a foto lá na plataforma para vocês, mas não esqueçam de fazer a correção, se inscrever no canal, ativar o sininho e dar aquele joinha para dizer se você gostou ou não da aula, para eu ter um parâmetro, tá bom? Então, ó, um grande beijo para vocês. Lembrando, hoje eu estou gravando sem máscara, porque hoje eu não tenho ninguém aqui na sala, tá bom? Tchau, pessoal!